Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre essa chave Catraca 8 em 1 da marca Irving. Essa é uma chave muito desejada e procurada por muita gente, mas será que ela vale a pena? Fica até o final que eu vou passar as minhas impressões sobre ela. A marca Irving foi criada em 1855 e leva o seu nome a partir do sobrenome do criador, Charles Irving. Ela é uma marca americana que nasceu em Ohio, depois de Charles Irving adquirir os direitos sobre a produção de um estilo de broca espiral para madeiras que tinha um padrão melhorado do padrão Jennings na época. Depois de muitos anos, em 1993, a Irving foi adquirida pela American Tools. Essa mesma empresa já havia adquirido no passado a Petersen, empresa que criou os famosos alicates de pressão do modelo Vice Grip. Em 2002, a Newell Rubbermaid, que já era dona da Lennox, comprou a American Tool e foi formada então a Irving Industrial Tools. Em 2008, por uma mudança de estratégia, toda a produção foi encerrada nos Estados Unidos e passou a ser feita na China. E finalmente, em 2016, a Stanley Black & Decker adquiriu a Newell e todas as marcas, incluindo a Irving. Essa é uma chave 8 em 1 com dispositivo de catraca. O sistema 8 em 1 consiste de um bit duplo, Fenda e PH2, e outro Torx 25 e Robertson número 2. Além de, na outra ponta, possuir um bit simples PH1. Com isso já completam 5 funções. As outras 3 funções estão disponíveis como chave canhão 1/4, chave canhão 5/16 e 3/8. Os bits usados pela Irving são bits de impacto, o que me surpreendeu um pouco porque essa é uma chave manual, mas é um ponto positivo porque além de uso normal, você pode usar ela numa ferramenta de impacto. Esse sistema de haste, ele permite que você consiga fazer uma rápida troca, simplesmente invertendo a barra, ou nesse caso com a funcionalidade de inverter rapidamente um bit. A barra é fixa por esse mecanismo de bola de pressão. Os bits são presos por ímãs internos, tanto aqui quanto nessa outra função e também do outro lado. Esse encaixe também é feito por bola de pressão. Assim como outras chaves que utilizam esse sistema de barras, elas também têm essas guias aqui laterais para encaixar na catraca. O mecanismo da catraca, ele funciona com esse colar plástico e possui as 3 funções. Se você colocar para a direita, a catraca vai funcionar na direita e você vai desapertar. Se você colocar para a esquerda, a catraca vai funcionar para a esquerda e você vai poder apertar. E se você colocar no meio, ela fica travada. A catraca possui 30 dentes e um ângulo de retorno de 12 graus. A Irving classifica que o cabo da chave possui 3 regiões de grip. A parte inicial é a parte de apoio, que é essa parte metálica. A parte central, onde é mais rugosa e você vai ter um maior grip, um maior torque para apertar. E a parte final é a parte mais suave para você fazer movimentos que exijam menos torque. Existem outras empresas no mercado que também utilizam desse mesmo desenho. Uma delas é a Klein Tools. Porém, no modelo da Klein Tools, todo o sistema da haste ele é diferente. Ao invés de utilizar bits comuns, a Klein se utiliza de bits pequenos de 2 lados, que tem a bola de retenção no bit. A Irving preferiu utilizar o sistema de ímãs. O sistema de ímãs que a Irving colocou é um sistema bem forte. Quando você puxa o bit, você sente quão firme que ele é. Porém, o problema acontece nesses bits duplos usados pela Irving, onde você puxa e eles têm pouco contato com o ímã, então eles saem com facilidade. E quando você utiliza um bit longo como esse, ele trava tão bem que quando você puxa, o suporte vem junto. Então você precisa segurar para puxar o bit. Esse é um ponto que piora muito quando a gente fala dessa haste com Fenda e Phillips. A Fenda ela tem uma área muito pequena de contato com o ímã. Então quando ela encaixa, para ela sair é muito fácil, por mais que o ímã da Irving seja muito bom. Quando a gente inverte, a ponta é menor ainda. Então ela sai com muita facilidade. Vamos dar uma olhada agora no encaixe do bit. Eu vou pegar aqui o bloco que já está com parafuso e vamos dar uma olhada como é que é o encaixe dele. Ele não tem nenhum giro lateral e pouco movimento no parafuso. Vamos comparar agora com o bit da Dexter. O Dexter também não tem nenhum movimento lateral e também tem pouco jogo. A sensação é que o bit da Dexter encaixou um pouco melhor do que o bit da Irving, aqui comparando a ponta dos dois. A Irving menciona que esse colar aqui serve para você utilizar nas ferramentas de impacto ou nos porta-bits para prender o bit. Vou pegar esse porta-bit da Vera, vamos encaixar aqui, travou. Agora vamos encaixar o da Irving. Encaixei, mas ele não prende. Vou tentar o outro lado. Com o lado da Fenda, ele prendeu, mas com o lado Phillips, ele não prendeu. Uma outra curiosidade dessa chave é que se você pegar qualquer chave que utilize esse tipo de sistema de redução, como por exemplo essa daqui da Milwaukee, você vai ver que as hastes são compatíveis.
você vai ver que ela se encaixa perfeitamente. Isso é bem interessante para você saber a compatibilidade com outras chaves que você tenha. O modelo da Klein com essa catraca nada mais é do que essa catraca junto com a haste da chave 6 em 1 deles, mas que também é compatível com a 11 em 1. Falando um pouco sobre as dimensões, ela é uma chave que tem mais ou menos 21 centímetros, possui aproximadamente 33 milímetros de diâmetro e tem um peso com bits de 340 gramas. Só de catraca sem a haste, ela tem 190 gramas. E claro, a haste tem 150 gramas, incluindo todos os bits. Sem dúvida, uma chave extremamente pesada. Como a produção da Irving está toda na China, essa era uma chave para ter sido feita toda na China. Mas na caixa, vem descrito que ela é uma chave feita em Taiwan e os bits feitos na China. Isso me estranhou um pouco e eu fui atrás das patentes dessa chave. E a única patente relacionada a Irving que eu encontrei foi com relação à haste. A Irving tem uma patente sobre essa haste, mas eu não encontrei nada sobre o mecanismo da catraca. Então eu fui atrás da patente da Klein e também não encontrei. Porém, buscando na internet, eu encontrei um canal que fez um review sobre uma chave idêntica a essa, sob a marca Doyle. Ele desmontou a chave completamente e logo abaixo do mecanismo tinha estampado uma patente de Taiwan. E eu então fui atrás da patente para entender o mecanismo. Depois de analisar os detalhes da patente, eu me surpreendi um pouco com o funcionamento do mecanismo. Eu imaginava que ele era um mecanismo muito mais resistente. O que acontece é que todo o indentado fica nessa parte metálica de fora. E internamente, essa chave seletora, ela abaixa ou levanta somente um pino de retenção. Ou seja, todo o mecanismo de força está preso por um pequeno pino, o que é um sistema extremamente simples, barato e frágil para aguentar um aumento de torque. Mas o fato dela utilizar o indentado aqui fora explica o tamanho e peso dessa chave. Com a tecnologia atual e refinamento de produção, as catracas mais recentes se utilizam de mecanismos muito mais avançados do que esse. Então esse seria um mecanismo até ultrapassado. A Irving não diz no site dela que essa é uma chave heavy duty, mas a Klein mantém isso escrito aqui atrás. Nenhuma das duas menciona o torque máximo que essa chave consegue aguentar. Até catracas como essa, que eu já fiz um vídeo, possuem a classificação do torque máximo. E nesse caso, essa vai até 15 Nm. O modelo mais novo dela vai até 20 Nm e chegando nessa chave da Vera, a gente pode chegar até 50 Nm. Ou seja, mecanismos de catraca bem mais avançados. Um outro ponto que deu para perceber no vídeo com a chave desmontada foi que esse cabo interno ele é feito em acetato. E esse mecanismo ele é preso com dentes no corpo do acetato. Numa chave como essa, isso não é um problema. Porém, num mecanismo solto de catraca, constantemente esses dentes vão tentar se movimentar. E essa folga do cabo com a chave vai acontecer, principalmente se ela bater ou você deixar ela cair. Existe um jogo também da catraca. No meu caso, o jogo é pequeno, mas lá ele menciona bastante desse jogo acontecendo. Baseado no formato dela, existe um problema no controle para anti-rolagem. Se você empurrar, ela vai continuar seguindo. E com o peso, se a parte maior estiver para fora, ela vai estar sempre encostando no chão. Então vamos para as conclusões finais. É uma chave que tem um grip muito bom. Eu gosto desse tipo de grip. Gosto dos grips da Klein. Interessante que a Irving tenha colocado os bits de impacto. Isso agrega valor à ferramenta como um todo, mesmo ele não sendo necessário para esse tipo de ferramenta. O fato dela usar ímãs também é um fato bem positivo, porém é uma chave muito pesada. O mecanismo de catraca dela também é bem ultrapassado. O sistema de encaixe no acetato, no uso mais pesado, pode abrir folga entre o cabo e o mecanismo. E afinal, essa chave vale a pena? Se você pretende utilizar ela para eletrônica ou equipamentos pequenos, com certeza ela não é uma opção. O peso dela é muito grande, você não vai conseguir precisão suficiente para trabalhar com essa chave. E se você trabalha em serviço pesado, o peso também vai influenciar. Uma coisa é você fazer 1, 2, 3 apertos ou desapertos com ela. Outra coisa é você carregar essa chave pesada com você na mala e ao mesmo tempo fazer diversos apertos e desapertos com uma chave desse peso. Além disso, num cenário de serviço pesado, ela vai ser exposta a impactos e a maiores torques. E aqui entra outro ponto da preocupação. Portanto, se ela é uma chave que você vai utilizar para usos esporádicos, serviços que não utilizem tanto torque, e você goste da marca, então talvez valha ficar com ela. Hoje, depois de ter conhecido essa chave e diante dessas informações, eu não teria comprado essa chave. E se você está chegando agora, ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino das notificações. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, comente o que você achou sobre essa chave e siga a gente também no Instagram, @canal Meu Review. É isso, pessoal. Obrigado. Um abraço.